Hoje eu vou falar de um tema. Tá aqui, ó. Eu coloquei como manter a candeia acesa dentro de nós. E de onde que eu tirei esse título, né? Eu tirei esse título de uma parábola que é muito conhecida, que está lá no Evangelho, e está em muitas, vamos dizer, muitas obras, né? Onde a gente fala: não colocai a sua candeia debaixo do alqueire, né? Então, para vocês entenderem o que aí é dali que eu tirei essa ideia de manter essa candeia. Eu tinha feito a palestra, estava tudo bonitinha, estava direitinha, estava tudo arrumadinho. Eis que eu vou lá, esse final de semana, me bandear lá para Orlando, para participar de um evento que teve. Aí teve Haroldo, teve uns Paranauê lá, bem legal. E Haroldo ficou falando umas coisas que eu falei: meu Deus, e não é que é. Aí eu baguncei toda a minha apresentação e fiz outra. Porque ele trouxe uma visão tão bacana e tão atual. Não que essa parábola não é atual, acho que todas as parábolas elas são atemporais. Mas ele trouxe um olhar que eu quero tentar reproduzir aqui, tá? Porque aqui eu vou colocar o que eu identifiquei. E eu achei muito proprietário, muito legal a gente olhar para essa linha de pensamento. E é claro que a gente tem que olhar à luz dessa transição que nós estamos vivendo, né? À luz desse momento tão especial que a gente está vivendo. Ainda ontem nós temos um trabalho aqui na casa, e eu estava aqui, e eu virei e falei assim: poxa, como tem tanta maldade nesse mundo. Tanta maldade. E aí todos, principalmente Marisa Libório, que é minha mestrinha amor, ela falou assim: tem, mas a gente tem muita coisa boa acontecendo. Tem muito mais de bom do que realmente de tão malévolo como a gente vê. Claro que a maldade existe e está aí. Mas eu acho que a gente tem que aprender a olhar sobre um outro prisma. E nessa palestra de Haroldo, ele disse uma coisa que eu achei muito bacana. Ele fez uma analogia, e dentro da analogia ele falou: vamos pensar lá Adão e Eva, né? Eva tinha o jardim do Éden. O jardim do Éden, né? O nível de abundância absurdo, não é mesmo? E aí só tinha, de tudo que estava ali, somente uma pequena árvore, ela não podia se servir. O que a gente quer? Pegar aquela árvorezinha ali, aquele fruto ali. E aí ele fez uma observação em que eu achei muito bacana. Que ele diz o seguinte: o bem, ele é incontável. O bem você não consegue contar. Mas se você olha a maldade, você consegue contar. Então, só daí, dentro desse parâmetro tão pequeno, o bem é limitado. O bem é ilimitado. E o mal tem a sua data e hora marcada para acabar. Só que a gente precisa pensar de que maneira que a gente contribui para que esse bem seja mais presente na nossa vida. Para que esse bem seja mais, que nos motive mais a levantar. Né? Quando eu levanto da cama, o que me motiva? Quais são esses bens incontáveis que eles têm que fazer parte do meu dia a dia? E quais são as minhas inclinações no decorrer do meu dia a dia? Então, por isso que eu coloquei a candeia acesa, mas a candeia acesa em nós. Então, para a gente pensar um pouquinho, para a gente resgatar o que pinceladamente, o que é essa parábola,
Essa parábola, ele está em Mateus, se não me engano é capítulo 5, eu não coloquei aqui, mas é capítulo 5. A candeia é uma luz de lampião ou de um tipo de vela, né? Então pode ser uma lamparina, tudo que a gente entender de candeia, uma lamparina, um lampião. E o alqueire é uma cesta de palha. Então, o que ele diz é o seguinte: você não acende uma vela para você colocar uma cesta, né? Embora pode até dar assim uma coisa assim bonita, um ambiente bacanudo, né? Vamos pensar num ambiente romântico, você põe lá, mas cuidado que pode queimar, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte: não pegue essa luz, ele fala, mas a candeia que Jesus refere-se é um simbolismo de conhecimento, da sabedoria e da compreensão. Por quê? A luz, ela se propaga. E se ela se propaga e ela tem a capacidade de iluminar um ambiente, por que você vai colocar debaixo de um alqueire onde você vai tolir ou você vai diminuir essa capacidade de luminosidade? Então, quando a gente fala da luminosidade, nós estamos falando do conhecimento adquirido ao longo da nossa existência. Se a gente for olhar para trás, nós conseguimos colecionar uma série de aprendizados em nossas vidas. Aqueles que deram certo, onde nós conseguimos aprender não errando tanto, ou aqueles que a gente só aprendeu errando, mas gerou para a gente um conhecimento fundamental. Sabedoria, porque não basta só você conhecer. E acho que a sabedoria é você fazer o bom uso daquilo que você já tem em termos de conteúdo, né? Porque não adianta você ser um excelente conhecedor, só que você não tem ainda o bom senso em como empregar isso. De que maneira que você vai empregar isso. Então, se você perde essa parte fundamental, e que eu chamo que isso é um tripé, né? Você fica manco, porque não adianta ter todo o conhecimento se você não sabe empregar em prol do seu bem, do bem do outro, do bem da sociedade. Porque ele só fica bom, você só tem a capacidade de iluminar-se a partir do momento que todo e qualquer conhecimento adquirido, você pode fazer proveito não só para você, mas também para quem está à sua volta. E da compreensão. E essa compreensão se alarga de uma maneira muito generosa, que eu digo. Eu tenho o conhecimento, eu tenho a sabedoria para poder empregar e preciso ter a compreensão que nem todos chegarão no mesmo entendimento do que eu. E está tudo bem. Porque temos estradas diferentes, temos histórias diferentes, temos construções diferentes. E ter essa compreensão, até mesmo sobre mim, aonde alguém vem com um conhecimento, a qual esse é novo para mim, talvez a destreza que ele vai ter para desempenhar este conhecimento vai ser diferente de mim, que estou iniciando neste conhecimento. É como andar de bicicleta. Então, hoje, eu sei andar de bicicleta tranquilamente. A minha filha, não, ela não pegou numa bicicleta. Ela vai aprender? Vou passar todo o conhecimento para ela, mas o desempenho dela nas primeiras pedaladas jamais serão iguais às minhas pedaladas, que já estou nessa estrada há mais tempo. Uma analogia muito simples para a gente entender que todo mundo tem um tempo. Não é que eu sei mais ou que eu sei menos. A única coisa que eu sei é que talvez eu esteja nessa estrada mais tempo do que aquela pessoa. Então, aí a gente só tem que dar o devido respeito, entendimento, que nem sempre todos estarão no mesmo local que a gente. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que nós estamos numa estrada e a gente pensa que quem está caminhando junto conosco está em passos muito atrasados em relação a nós. A gente só precisa ter a certeza qual é o ponto de chegada e qual é o ponto de partida. Porque às vezes eu posso ter a falsa sensação de que eu tenho muito a compartilhar e fico tão focado no compartilhar, do gerar informação, que eu acabo esquecendo de ouvir e de aprender também. Então esse é um ponto importante, a gente saber
que todos que estamos a caminhos podemos, de fato, contribuir um com os outros dentro desse exercício do caminhar junto. Muito bem. Assim como se acende uma luz para iluminar o ambiente, do mesmo modo, aquele que possui conhecimento das leis divinas não se deve guardá-las para si. Não espalhar os nossos conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que poderia beneficiar muitos. Isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O único ponto que a gente só tem que olhar é que, assim, precisamos e devemos sempre compartilhar. O que a gente só precisa sempre ter a clareza se estamos prontos para isso. E se o que eu tenho é consistente o suficiente para gerar para o outro um novo conhecimento, a partir do que eu vou contribuir na vida daquela pessoa. E aí ele fala, tá, e o que eu vou? Que leis divinas são essas? Essas leis, elas estão aonde? São as leis que estão na nossa consciência. E todos nós viemos com essas leis dentro de nós. Invariavelmente, todos os momentos em que a gente quer fugir um pouco dessa lei, lá no fundinho, a gente sabe que a gente está infringindo essa lei. Então, assim, isso é maravilhoso, porque aí fica por nossa conta. Não é o outro que... eu tento tanto ter a lei do progresso dentro de mim, mas esse sistema que eu tenho hoje da sociedade não me permite. A gente sabe o que é a lei do progresso. A gente sabe o que é uma lei da reprodução. A gente sabe o que é amor e caridade, o que é trabalho. Então, quando a gente foge um pouquinho dessas leis que nos regem para uma iluminação, invariavelmente vem algo chamado... Começa com desconforto básico, né? Igual dor de cabeça. Estou com uma dorzinha de cabeça. Vou deixar assim. Daqui a pouco a dorzinha fica um pouquinho mais forte, daqui a pouco fica um pouquinho mais forte, fica um pouquinho mais forte. Meu Deus, eu não estou aguentando. Até que eu me movimento para ir lá buscar um remédio. Então, quer dizer, sendo que a gente vai ter dor de cabeça? Não. A gente vai ter uma coisa chamada dor. A dor, hoje, nós aprendemos, nós só conseguimos nos movimentar ainda de forma predominante pela dor. Enquanto a gente não conseguir identificar outros caminhos, essa será o nosso principal remédio para nos movimentar, para nos fazer crescer. Então, assim, os conhecimentos estão comigo. Então, o que essa parábola fala? Essa parábola fala que eu tenho que dividir tudo que eu conheço, que eu tenho que dividir tudo que eu sei. Perfeito. A gente só precisa antes checar se tudo que de fato eu aprendi, eu estou pronto para compartilhar. E para isso, a gente tem que fazer alguns checks importantes. Como aqui, no livro Fonte Viva, no capítulo 71, ele diz, a candeia viva. Atentamos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Aqui eu já vejo que já tem um recadinho para a gente. Sem o esforço da energia do óleo, não há luz. Posso vir aqui na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. No domingo, então, já chega às 9 e fica até às 2 da tarde. Assiste todas as palestras, todos os cursos, tudo que você possa imaginar, mas pegue um monte de passe, faça flu 2 vezes, passa de novo, deita, dorme aqui. Isso é o suficiente para adquirir este conhecimento à luz divina? Nossa existência é a candeia viva. Essa frase para mim foi assim, a nossa existência é a candeia viva. O que ele quer dizer? A nossa vida é a candeia. E se a nossa vida ela é candeia, ela é uma ação receptiva,
ou ela é uma ação ativa? É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, ou de nossa vaidade, ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Perfeito. Se eu venho aqui e eu aprendo sobre caridade, é lindo. Eu acho fantástico quando a gente tem as aulas de caridade. Agora eu vou fazer caridade lá fora. Mas aí o que eu faço? Vou fazer caridade. Uma caridade que eu vou fazer é uma vez no mês eu ir lá e participar da campanha do Ronaldo. É caridade? Claro que é caridade. E é muito bem-vinda, né, Ronaldo? E a gente tem uma galera aqui ajudando. Uma outra caridade é eu participar do Dr. Dreams e vamos lá nos asilos que temos aqui. Esqueci o nome em inglês dos asilos. É Dr. Smile, não é Dreams, eu já estou aqui confundindo os doctors. Mas tudo bem, ele sorri, ele sonha, entendeu? Tá tudo bem. Né? É um sonho sorrindo, né, tadinho? Então, assim, vamos lá e vamos passar uma tarde com os idosos que estão lá e muitas vezes não recebem nenhum tipo de visita. Perfeito. Mas existe algumas outras formas de fazer caridade e que a gente passa desapercebido. É a caridade da gente ter paciência com aquela pessoa que está ao nosso lado. É a caridade que você tem de explicar 10 vezes a mesma coisa para aquela pessoa que não entendeu desde a primeira vez que você falou. É a caridade que você tem com seu marido, que você fala 20 anos da sua vida, é 20, que aí tem que alastrar, né? Meu amigo, o endereço do copo para a cozinha não é na minha mão, né? Como, por exemplo. O que eu estou dizendo é que existem outros tipos de caridade que a gente esquece. E que talvez ela tenha um peso tanto quanto, se não mais, para a sua evolução. Oi? É muito difícil, né? É. E é por isso que tem que ficar dentro de casa. Como é difícil, você tem a oportunidade de todos os dias testar. Olha que maravilha! Não é lindo, né? Então, assim, minha filha, mãe, eu preciso imprimir um negócio lá para minha atividade na escola. Ah, tá bom. Ah, filha, então põe aqui, a printer aqui na sala e a gente faz a impressão. Ah, tá bom, imprimiu, recortou, não sei o quê. Aí o printer ficou lá na sala. Filha, pega o printer. Ah, é, mãe, claro, o printer. Aí tocou o telefone, ela esqueceu do printer, né? Aí passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Querida, pega o printer e coloca lá. Ai, mãe, não é que eu esqueci? É verdade, você esqueceu. Mas, mãe, eu não vou fazer agora que eu tô com tanto sono, tanto sono. Aí você respira a paz. Tá bom, filhinha querida, tá bom. Hoje de manhã eu só olhei para ela, ou você pega essa printer agora, ou você vai passar por essa printer, entendeu? Então, assim, mas é um exercício, porque o que eu quero dizer? Se fosse em outros tempos, ela já ia ouvir, por que você não pegou essa printer? E é isso, essa é a nossa educação, esse é o nosso treinamento, né? Respirar, 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 mas também agir. A gente não precisa agir com... Diga, querida. Não. Então, eu estou me exercitando para isso. Olha, eu quero que você guarde isso daqui, tá?
que depende do que é caridade. De repente, Deus já está fazendo caridade com você, te dando várias possibilidades para você exercitar a paciência. Pensa nisso, né? Muito bem. Se a nossa existência ela é a candeia viva, é isso que a gente veio para cá. A gente veio para cá para exercitar. A gente veio para cá para propagar para os outros ou ser instrumento para o outro para que ele possa se melhorar. A candeia viva prega, pois, as revelações do alto, as mais formosas e brilhantes dos teus lábios. Ou seja, prega, pois, as revelações do alto, fazendo as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Ou seja, vou falar de paciência, vou vir aqui dar uma palestra de paciência. Eu vou vir aqui e vou falar para minha amiga Carol. Carol, tenha paciência com Júlia. Por que você faz isso? Você tem que deixar. Você é muito dura com ela. Não é assim. Você tem que sentar e ouvir. Entendeu? Não faça assim, né, Carol? Bonitinha. E da mesma maneira, eu vou falar com tantas outras pessoas. Mas ele diz o seguinte: posso fazer tudo isso. E ele diz: você pode fazer isso com parentes e amigos, para que aceite as verdades imperecíveis. Vou dar uma aula de evangelho sobre paciência. Mas não ouvides ou não esqueça que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Você não vai conseguir refletir algo que você não cultivou, algo que você experienciou, algo que você aprendeu. Não tem esse reflexo. Então, aqui, para mim, foi tão importante isso, ok, que se faça, que brilhe a vossa luz. Mas é muito importante saber o que eu estou cultivando para que essa luz se ilumine. Esse é o ponto. Porque o discurso é perfeito. Agora, a prática do dia a dia é que te dá mais envergadura para você mostrar a verdade da sua palavra. E aí sim ela se ilumina. A candeia luminosa acima do velador, isso é do livro Nascer e Renascer de Emmanuel, que ele fala a candeia. A candeia luminosa acima do velador não é somente um problema do verbalismo doutrinário. Claro que nossas convicções públicas revelam pensamento aberto e coração arejado e sincera demonstração das nossas concepções íntimas. Ou seja, ele fala um pouquinho do que falou lá o Fonte Viva, né? Então, eu falo, eu propago, eu mostro, dou exemplos para as pessoas, e muitas vezes exemplos teóricos. Eu estudo tanto sobre isso e eu consigo dissertar sobre isso. E aí ele diz assim, dentro do trecho, eu só pincelei alguns trechos, a lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, um símbolo da nossa atitude positiva nos variados ângulos da existência. Isso, para mim, foi fundamental. O discurso é lindo, mas eu preciso ter a prática. Então, vem o livro Fonte Viva dizendo, olha, a candeia é a existência viva, ou seja, é a vida, as experiências que vão trazendo você, que passam, que te dão a possibilidade de você ter uma série de experiências. E a nossa atitude perante essas experiências é que faz a gente se iluminar, a gente buscar essa luminosidade. E eu falei assim, poxa, que bacana. Então, aqui, eu começo a ver que essa candeia, ela tem que iluminar. Mas quem que ela tem que iluminar primeiro? Fazer a tua viagem na Terra em companhia do amigo celestial. Quem é o amigo celestial? Nosso mestre, né? Nosso modelo, nosso guia que nos orienta, de coração elevado à vontade divina. Ou seja, é o caminho do meio, ou pelo menos tentar o caminho do meio. Sabemos que estamos aqui neste mundo de provas e expiações, estamos aqui nesse planetinho azul com a possibilidade do quê? De se bater, né? De se bater. Eu ouvi de uma pessoa, que eu estou fazendo um curso, que eu achei tão bonitinho, que ela falou assim, a gente tem o movimento TOEM. Eu falei assim, o que é esse movimento TOEM? Você tem a linha reta aqui, né? Aí quando você sabe que esse é o caminho correto,
Aí que você começa a desviar um pouquinho, vem o negócio e toim, leva você para o meio de novo. Aí você vai para o lado de lá, toim, vai para o outro lado. E assim a gente vai se ajustando. E isso é uma dinâmica muito importante. Aceitar isso para a gente é maravilhoso. Porque eu fico imaginando, imagina se a gente pega o caminho errado e ainda com velocidade. Meu Deus, para voltar, vai dar até preguiça, né? Mas, inexoravelmente, todos nós vamos chegar no único lugar, que é a perfeição. E para chegar a essa perfeição, nós vamos ser testados nessas leis com o efeito Poing. Saiu dela, volta um pouquinho, aí você consegue fazer 2, 3 coisas legais, dá 2, 3 passadas. Aqui não aprendi direito, põe de novo à medida em que você vai se ajustando. E aí ele fala: com coração elevado à vontade divina. E olha, eu achei essa frase tão bacana que ele diz o seguinte: o coração elevado é ter o desejo de. Ele não está falando que você precisa ter conhecimento, que você precisa ter direito de causa. Não, ele só está dizendo que você precisa ter o coração elevado. É você acordar no dia seguinte, no dia seguinte e falar: Deus, que eu consigo te alcançar. Eu estou aqui com o coração aberto para conseguir te alcançar. E aí as coisas vão se direcionando ao longo dos nossos caminhos. De cabeça erguida, a fidelidade à religião do dever cumprido. E não é a religião A, B ou C. É da certeza de que você fez tudo o que você podia fazer naquele momento com as condições que você tem. Não tem culpa, não tem desculpa, não tem justificativa. Eu fiz aquilo que de fato estava ao meu alcance. Muitas vezes a gente acaba se cobrando de coisas que só quando a gente olha para trás e viu que a gente errou, a gente fala assim, eu devia ter feito diferente, eu devia ter falado diferente. Mas você só conseguiu ter essa análise mais aprofundada do que você fez porque você passou por isso. Porque você se permitiu passar mesmo na sua concepção errando. E para mim só foi uma escala de aprendizado. De consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação de boas obras. Ou seja, tem que, né? Vamos arregaçar essas mangas, a gente tem que trabalhar. Não conseguimos nos iluminar se a gente não se colocar para experimentar isso com o outro ou com a gente mesmo. Não dá para a gente adquirir conhecimento ficando sentado esperando que por osmose esse conhecimento chegue até nós. E ainda mais este conhecimento, que não só de palavras ou de escritos. É um conhecimento que tem que ser praticado com o coração. Não disfarce teus conhecimentos na ordem superior e aprende a usá-los em benefício dos semelhantes, a favor de você mesmo. E acho que aí é um ponto tão importante que quando a gente se autopromove, eu vou pedir uma água, se alguém puder pegar para mim, por favor. Obrigada. Às vezes a gente se autopromove num determinado conhecimento e às vezes a gente fica tão distraído nesse conhecimento que a gente perde a oportunidade de aprender um pouco mais quem está do nosso lado e que não faz o mesmo alarde que a gente. Então é importante que a gente silencie um pouco a voz da razão e deixa o silêncio do coração falar mais alto. Adquirirás na vida maior a felicidade de haver buscado a luz da própria sublimação. Acho que aqui fica um recado tão importante para a gente, aonde que eu estou alocando os meus conhecimentos? Aonde que eu estou alocando as minhas buscas? Quando eu falo dessa candeia, que é uma iluminação, aonde que eu busco esses atributos que me faz me manter com o olhar para cima, que me faz ter essa proximidade daquele caminho que ruma quem é o meu modelo e guia? Muitas vezes a gente precisa checar onde nós estamos. E aí, eu quero trazer para vocês, acho que você já deve conhecer. Muito obrigada, querida.
Eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, já ouvimos falar de Platão, né? E ele tem uma obra que é muito conhecida, chamada A República, e que, na verdade, ele idealiza, né, junto lá com as pessoas que estão ao redor dele, ele idealiza uma cidade ideal, né, uma sociedade ideal. Como que ela seria governada, como que ela seria mantida, quais eram os valores que norteariam essa cidade. E dentro desta obra, ele coloca alguns mitos. E um deles, chamado Mito dos Metais, e que eu achei muito interessante. E aí ele conta a história, que é mais ou menos assim, ó. Os homens encarregados de governar o magistrado serão anciãos e entre eles os melhores. Aí eu cortei um pouco o texto só para a gente pegar a ideia central. Porém, o Deus que formou os homens incluiu diversos metais em sua composição na alma. Ele colocou na alma esses metais. Ouro nos governantes, prata em seus auxiliares, ferro e bronze nos artesãos, e lavradores. A cidade perecerá quando for guardada por homens de ferro e de bronze. E a gente vai entender o porquê disso. Os guardiões não terão nada próprio, salvo os produtos de primeira necessidade. Eles são homens que têm a sua liga com o divino feito de prata, tá? Para os governantes, deve-se compreender que os deuses colocaram ouro em sua alma e que não devem manchá-la com outro ouro do mundo. Daí já dá uma sacadinha de que ouro que a gente está falando, é uns paranauê diferentes, né? São os únicos cidadãos proibidos de possuir uma propriedade privada, pois se não for assim, corre o risco de se converter a lavradores ou comerciantes, descuidando de suas tarefas de governantes da ordem. Eu achei muito legal essa ideia de construção. E se eu tiro de sociedade, eu posso colocar no indivíduo. Se eu hoje estou embarcando agora para esse planetinha, para viver uma experiência numa encarnação, e Deus vira e fala assim, bom, que liga que você quer que eu coloque em você? Que liga que você está pronto para assumir? Né? E aí a gente pensa o seguinte, essa é uma ligação de alma. Se a gente coloca isso nos aspectos da sociedade ou de nós mesmos, a gente vai dizer o seguinte, meu coração está mais para ouro, para prata, para bronze ou para ferro. E se a gente pega Platão e coloca esse mito dos metais dentro da nossa realidade, um dos atributos essenciais que ele coloca é assim, o ouro na alma representa a sabedoria. E como você está tão absorto de verdades tão mais profundas e sabendo o bom uso delas, menos você precisa do externo. Na verdade, você não se utiliza do externo para se definir, para viver nessa sociedade. Então, eu sou fornecedor de mim mesmo, mas não com autossuficiência, e sim com uma tamanha capacidade que eu tenho de adquirir a sabedoria e ser um eterno servidor. A gente tem um modelo que nos guia por aí, né? Ou seja, Jesus precisava do externo para se definir e ele foi o nosso inteiro servidor. O prata, ele está ancorado pelo quê? Pela coragem, que são aqueles que lutam, aqueles que querem se melhorar, aqueles que querem defender aquela lei divina, e ele vai fazer de tudo para conseguir fazer isso. Mas ainda não tem total sabedoria para fazer o bom uso. Então, neste momento, ele ainda precisa
dos aspectos externos para que ele possa existir. Ele precisa das ferramentas externas para ele poder se definir enquanto essa posição que nós chamamos aqui de coragem. Aí a gente tem o bronze. E o bronze, eu vi muito da gente equilibrando as questões materiais. Eles precisam muito do externo para se definir. É o trabalhar, é o comprar, é construir a família. E é ótimo, não estou dizendo que não é ruim, não. É construir a família, depois tem que comprar a casa, comprar o carro, e eu quero viajar, eu quero construir. A gente se seduz muitas vezes por algumas coisas, e depois a gente volta um pouquinho, peraí, mas será que isso é o ideal para mim? Mas às vezes a matéria fala mais do que as coisas. Exatamente isso. Aonde você se seduz muito fácil. Entre eu vir aqui no KSSF, eu vi a palestra da Sandra nessa chuva, e ficar comendo uma pipoquinha, assistindo Gilmore Girls, por exemplo, eu acho que eu vou ficar em casa. Entendeu? Então, assim, as nossas escolhas, às vezes, elas são mais frágeis do que mais determinadas, né? E aí a gente tem o outro, é o último, que é o de ferro. E aí eu coloquei o bruto. Por que o bruto? Porque o externo define aquela pessoa. Ele não consegue encontrar nada dentro dele, a não ser as coisas que o definem externamente. Seja o corpo, seja a fala, seja o posicionamento dele, seja qual for, mas que não constrói valor. Então, aqui eu coloquei propositalmente, eu vi essa foto que eu achei tão proprietário, né? Essa moça está em frente de um carro que foi construído de ouro. Foi construído de ouro. E aí é o que eu falo, né? O que ela tem hoje? Eu gostei da carinha do Ayrton. Olha, causou um certo interesse, né? Tudo bem que eu estou tentando me espiritualizar, mas causou um certo interesse em ter esse carro de ouro. Tô brincando. Vou pensar agora em achar uma moto de ouro. Isso aí. Fiquei pensando no desperdício. Não é? E depois para dissolver tudo esse trem. Não é? Oh, cara, é verdade. Então, assim, o que a gente olha, né? Então, aonde está o ouro dessa pessoa? O ouro está literalmente nas coisas. E o primeiro ouro está no coração. E aí eu penso em nós, né? Aonde será que a gente se aloca aqui? Aonde será que a gente está nesse exato momento? Se a gente está num movimento de uma transição planetária, a gente precisa saber como é que a gente vai. Se a gente vai levando ouro no coração, prata no coração, bronze no coração ou ferro no coração. E normalmente, literalmente, né? Ferro no coração. E aí, acho que para consolidar isso que eu estou trazendo, eu quero falar para vocês da parábola das 10 virgens. Eu jurava que era 7 virgens, e eu falava assim, gente, vocês conhecem das 7 virgens? Não, ninguém conhecia, porque são 10, né? Eu perdi 3 no meio do caminho, mas agora eu resgatei. Então, a parábola das 7... Olha lá. Eu falando 7 de novo. Casa das 7 mulheres. Isso. Parábola da Casa das 7 Mulheres. É isso! Então, a parábola das 7 virgens... Ai, gente, então, eu sabia... A parábola das 10 virgens, né? Eu acho que elas se perderam lá. Então, assim, essas 10 mulheres, eu acho que tem uma história que vale a pena a gente refletir para a nossa vida, né? Sempre há tempo para tudo, mas o tempo também passa. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Nessa parábola, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que se preparam, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. Ou seja, elas estavam prontas para se desposar. E tinha todo um ritual para que ela pudesse ser apresentada para um potencial noivo.
5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima!" E saíram para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. E todas estavam prontas? As insensatas disseram às prudentes: "Me dá um pouco de óleo, pois as minhas candeias estão apagando." Aí elas responderam: "Mas vai ficar pequeno para a gente, né? Porque se eu for dividir o cadinho de óleo que eu tenho, eu não vou conseguir nem para mim, nem para tu. Então vamos fazer o seguinte: eu dou indicação para vocês." Ah, não, é só aqui. Eu vou dar uma indicação para vocês o seguinte: vão lá comprar o óleo. Já que vocês não têm o suficiente, já que vocês não têm, e o que eu tenho é o suficiente para mim, se eu te der, vai faltar para mim. Isso eu achei muito legal. É muito importante a gente saber até onde a gente consegue dar ao outro. O outro tem que dar conta dele em algumas coisas que talvez a gente não vai conseguir dar o nosso óleo. Isso é muito importante a gente saber em que momento, né? Que não nos falte ao ponto de não conseguir ajudá-lo mais à frente. E saindo, elas foram lá comprar o óleo. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, onde elas seriam apresentadas. Aí abriram as portas e elas foram, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, consegui comprar o óleo, já estou toda abastecida agora. Então vamos lá, abre essa porta aí." E eles falam: "A verdade é que eu não as reconheço, então não consigo mais abrir essa porta." E eu achei isso assim, que mensagem que traz para a gente? Às vezes a gente fica tão distraído das nossas responsabilidades com o alto, e no momento em que todos nós vamos estar progredindo, só que uns diferentes dos outros, em função do quê? Das escolhas que a gente faz. Então, pode ter sido um esforço maior que as sensatas tiveram que levar lá o seu óleo, capacidade de planejar mais, de se orientar mais, e não ficar tão distraído com as coisas que, de alguma forma, tudo vai dar um bom jeito. E muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida. Ah, eu vou resolver isso depois. Ah, não vou nem falar com essa pessoa agora, porque vai tirar minha paciência, eu não quero isso. Isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Né? Isso daí só Deus, só Jesus na causa. Melhor, né? Eu acho bacana, porque tem gente que coloca Jesus e Deus como cangaceiro. Eu fico, não, Deus é que vai resolver. Eu não vou nem sujar minhas mãos. Agora Deus pode sujar. Né? Então é importante que a gente olhe que esses são os olhos que a gente precisa trazer perto para acender as nossas lamparinas. Porque somente esses olhos terão a capacidade de acender para que a gente se ilumine. É trazer perto, é saber o quanto que eu consigo gerar o esforço de fazer disso algo para poder me iluminar. Então, o que eu entendi no final disso tudo é que é importante que a gente compartilhe conhecimento, que a gente dissemine aquilo que a gente saiba. Mas é muito importante a gente reconhecer em nós o quanto que a gente consegue se iluminar para passar algo de valor para o outro. E que não seja só uma retórica, que não sejamos só um sofista, que sejamos de fato uma pessoa que vivenciou aquilo para falar com propriedade, que às vezes eu não preciso nem falar. As minhas atitudes, o meu gesto, falará por mim, ensinará mais do que 1 hora de palestra. Então aqui, para a gente finalizar, no livro também Nascer e Renascer, continuando o mesmo capítulo, ele fala:
Se foste ofendido, não conserve a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Se encontrastes a dificuldade, não se esconda a coragem nos resveladouros da fuga. Se fosse surpreendido pela provação dolorosa e áspera, não enterres o talento da fé no deserto do desânimo. Se foste tocado pela dor, não arremesse a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofre a perseguição ou a calúnia, não arrojes a oração no precipício da revolta e do desespero. Se a luta te impus a marcha de espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desalento. Para mim, fica muito claro que candeia viva é quando eu reconheço que o perdão é uma das ferramentas essenciais para me iluminar. Que ter a coragem de olhar para mim e ver que eu tenho sombras que eu preciso cuidar. De ter fé. Fé em mim. Fé nessa espiritualidade. Acreditar que tudo está no lugar certo. Acreditar que o bem é abundante e que o mal, ele é limitado. Ter esperança. Esperança do dia seguinte. Esperança porque foi dado para a gente a certeza de que nós chegaremos à luz da perfeição. E essa esperança tem que ser o nosso norte. Que a oração é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos. E que ninguém pode tirar isso de nós. Absolutamente ninguém. E que essa conversa, ela tem efetividade se for direto, sabe, face to face. E não precisa ter palavras bonitas. É sentar e mostrar seu verdadeiro eu. Se a luta te impôs a marcha, a luta é você não se acomodar com as coisas que acontecem com você. Nem tudo que acontece com você define quem você é. Só é a ferramenta para que você possa ascender. Então, ter esforço, a luta aqui vem um sinônimo de esforço. E isso a gente só vai conseguir entender, ou a gente só vai conseguir compreender ou tentar trazer isso dentro de nós, se tivermos a certeza de que somos seres imortais, imagem e semelhança do nosso Pai maior e que valora a gente espiritualmente. E para a gente fechar esse pensamento, eu trouxe, para mim é uma oração tão verdadeira e tão profunda, que Meimei, através de Chico, trouxe de presente para a gente. E eu fecho com essa oração de Meimei. E aí eu vou precisar da ajuda dos universitários para ver se a gente consegue colocar. Eu ponho aqui ou você põe aí, o Walter? Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível
que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.